Olá, como vão? Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje irei falar de um idioma muito pouco abordado e estudado por entusiastas de idiomas e linguística, havaiano, também chamado de Olelo Hawaii. Eu tenho que falar, este é um dos idiomas que eu estudei mais por curiosidade e foi muito divertido poder me aventurar na sintaxe e na morfologia havaiana. Há tantos conteúdos e informações únicas sobre esta língua que eu resolvi dedicar um vídeo exclusivo para ela. E por curiosidade, Wikipedia vem de Wiki, que significa rápido em havaiano. E sem mais delongas, vamos ao vídeo. Ehelekawa. Contexto histórico. O havaiano faz parte da família austronésia, dividida em dois grupos, formosano e malaio-polinésio. O malaio-polinésio pode ser dividido em ocidental e oriental. No ocidental temos idiomas como malaio, tagalog, cebuano e malgache. Já no oriental, onde encontramos o havaiano, temos idiomas como Rapanui, Maori e Fijiano. O havaiano faz parte do ramo nuclear, fazendo mais próximo do Rapanui e Maori do que os outros idiomas. Devemos levar em conta que o povo austronésio, principalmente o polinésio, é conhecido por suas grandes migrações. O povo havaiano e o povo polinésio não temos certeza de quando exatamente se deu a migração das ilhas havaianas. No entanto, sabemos que houve pelo menos duas imigrações diferentes. A primeira onda de imigração deve ter ocorrido por volta de 500 anos da Era Moderna, decorrida ou de uma fuga devido a guerras, ou divergência de rota devido a tempestades. A segunda onda de imigração deve ter ocorrido por volta dos séculos 11 e 12 da Era Moderna. Não sabemos o porquê dessas imigrações terem ocorrido. Há a especulação de que foi devido à expulsão de navegantes polinésios do Fiji até as ilhas de Samoa e Tonga. Existem inúmeras viagens registradas e especuladas até o arquipélago havaiano. Não irei me aprofundar nisto, mas você pode dar uma olhada que é um número considerável de viagens. E agora vamos a uma das épocas mais importantes do Havaí, a chegada do capitão inglês James Cook ao arquipélago. Os ingleses foram os primeiros europeus a pisarem no Havaí em 1778, e foi desta época em diante que nós pudemos ter um compêndio mais consolidado da história havaiana, já que a língua havaiana não era escrita e sim passada de maneira oral e lembrada apenas por músicas. Sei que o nosso foco é a língua havaiana, mas eu tenho que falar deste cara que é a figura mais importante do Havaí, Kamehameha I. E eu vou falar, esse cara deixa Dom Pedro II no chinelo em tamanho de nome. O nome completo dele é Kalani Pai Eha Vohi O Kaleikini Keale I Kui Kamehameha O Iolani I Kavikapu Kawaii Ka Lilohilo Kui no Yakea. Achei que não fosse terminar. Kamehameha I foi o responsável por unificar as ilhas havaianas e dar início ao reino do Havaí, assim como permitir a entrada de estrangeiros às ilhas visando o desenvolvimento cultural e econômico em 1810. O filho e herdeiro do trono de Kamehameha I foi o responsável por permitir a entrada de missionários protestantes em 1820. E a partir dali a língua havaiana começou a ser adaptada e adotou um script latino como base para a tradução de textos religiosos para o havaiano. Depois da derrubada do reino havaiano com o suporte dos Estados Unidos em 1893, o inglês tomou uma posição de prestígio muito grande no Havaí. A língua havaiana nunca chegou a ser proibida pelos americanos, mas a queda de relevância quase causou a extinção do idioma. Felizmente, graças a movimentos de revitalização da língua, o havaiano hoje conta com um número de 18 mil falantes que utilizam o idioma dentro de suas casas. Agora vamos tratar do idioma em si. Como havia mencionado, o havaiano faz parte da família austronésia. O que podemos esperar dessa família são orações bem longas, repetição de palavras e pronomes únicos com casos específicos. Fonologia. O havaiano possui apenas 7 consoantes, 2 fonemas bilabiais, m, p, 2 fonemas alveolares, n, l, 2 fonemas velares, um k e um w, que às vezes também pode ser um v. No entanto, note, a variação entre w e v varia de dialeto para dialeto. Ou seja, tanto faz você falar Hawaii como Havaí. Ambas pronúncias estão corretas. No entanto, levando em conta estudos mais atuais, o som do w como v parece estar sendo mais comum de ser encontrado pelo que conversei com havaianos. Um exemplo prático de como isso é pronunciado é o nome do cantor Israel Kamakawiwo Ole. Ele é de Niihau e pronuncia desta forma. My name is George Washington Kamakawiwo Ole. My friends call me Festus, because he's my. Por isso, daqui em diante, eu estarei falando w como v. Por último, a havaiana possui um fonema glotal, h, e uma parada glotal, o. Essa parada glotal é reconhecida praticamente como uma consoante. Alguns autores disputam essa classificação, mas o que temos de entender é o que ela faz. A parada glotal é essencial no havaiano. Sem ela, o idioma não funciona porque ela é responsável por diferenciar palavras. Deve ter reparado que o havaiano praticamente não tem repertório de consoantes. Por isso o idioma precisa compensar isso em palavras mais longas e utilização da parada glotal. Alguns exemplos para ilustrar.
Kau é ver. Kau é um distrito da ilha do Havaí. Iwa significa 9. Já Iwa significa fregata, que é um tipo de pássaro. Ulaula significa fumar. Já Ula significa vermelho. A parada glotal é marcada por este símbolo denominado quina, e como deve ter reparado, faz total diferença no significado das palavras. Posto que, vamos agora às vogais. Como mencionei, o havaiano não possui um repertório fonético grande. Por isso, outro elemento essencial no idioma é o carracol. Este é um elemento diacrítico utilizado para indicar vogais longas. Quando uma palavra utiliza carracol, ela ficará mais longa. Melhor dizendo, o fonema é alongado. Alguns exemplos simples disso são aina, que significa rigidez depois de um exercício, e aina, que significa relações sexuais. Ui, que significa perguntar, e ui, que é uma interjeição. Hana, que significa trabalho ou labor, e hana, que significa alerta ou estar em alerta. Em linguística, chamamos o carracol de macron. É parecido com o tilde que usamos no português, mas, por favor, não cometa o pecado de chamá-lo de acento. Carracol, tilde e até a trema não são acentos. Eles indicam modificações fonéticas, mas não indicam tonicidade e pitch como um acento faria. E agora vamos às vogais. O havaiano possui 5 vogais curtas e 5 vogais longas. Ai, a, ei, e, i, oi, o e ui, u. Agora falarei dos ditongos. O havaiano possui 8 ditongos no total. A maioria deles terá a sílaba tônica encontrada na primeira vogal. Os ditongos são ai, au, ei, eu, oi, ou. Para quem não é nativo, pode ser bem difícil identificar a diferença de alguns ditongos. 2 exemplos de confusão são as palavras kai, que significa oceano, e kae, que significa recusar. Outro exemplo é hau, que significa árvore, e hau, que significa ferro. Quando você encontrar uma palavra com combinação diferente das de cima, teremos um encontro vocálico e a sílaba tônica estará na segunda vogal. Exemplo: Iole, que significa rato. Perceba que a sílaba tônica está no O. Iole. Agora falaremos sobre a sílaba tônica. No havaiano e em outras línguas polinésias, nós temos o que chamamos de stress groups, ou grupos tônicos traduzindo. A tonicidade de um stress group é geralmente encontrada na penúltima sílaba ou em vogais longas marcadas pelo carracol de uma palavra. Stress groups geralmente não possuem mais de 3 sílabas. Em havaiano são geralmente 2 sílabas mesmo. Ou seja, na verdade, em teoria, as palavras em havaiano são curtas com muitas aspas. A exceção são os nomes que, como vimos, podem ser bem longos. Alguns exemplos para ilustrar isso que eu estou falando. Kanaka, que significa pessoa, e Malama, que significa luz. Aqui nós temos apenas um stress group. Perceba que a sílaba tônica fica na penúltima sílaba. Agora vejamos o que acontece quando utilizamos o carracol. Kanaka, que significa pessoas, no plural, e Malama, que significa tomar conta de algo. Vejam que a sílaba tônica mudou para onde o carracol se encontra. Vamos olhar agora 2 palavras com 2 stress groups. Elemakule, que significa igreja ou organização, Hanalei, que é o nome de um local. Agora vamos separar os stress groups e ver como é que fica. Lembre-se que a sílaba tônica é sempre a penúltima em cada grupo, e o havaiano geralmente tem só 2 sílabas por stress group. Veja que é exatamente isso que acontece nas palavras. Para finalizar a parte de fonologia, vamos dar uma olhada em palavras com 3 stress groups. A primeira palavra é ho'olaulea, que significa celebração. A segunda palavra é malamalama, que significa iluminado ou iluminada. Podemos utilizar esse termo também para nos referirmos ao luminismo, se quisermos. Ao separarmos, nós temos os seguintes stress groups. Assim como antes, o foco da pronúncia cai na penúltima sílaba, ou seja, paroxítona. Agora vamos ao próximo tópico. Morfologia e sintaxe. Vamos começar a falar de algo que eu havia mencionado, pronomes. Os pronomes são muito interessantes para falar ao mínimo. Em havaiano nós temos pronomes a se referir a diferentes grupos. Nós não temos apenas singular e plural em havaiano, nós temos dual, plural e singular. O dual é a inclusão de mais de uma pessoa junto ao falante. É como se fosse um nós, mas que se refere a apenas 2 pessoas. Enfim, vamos direto ao ponto. No singular temos ao para eu na primeira pessoa inclusiva, oi para tu na segunda pessoa, o ia para ele e ela na terceira pessoa. Até aqui bem fácil, agora vamos para as peculiaridades do havaiano. Prepare-se para quebrar um pouco a cabeça. No havaiano nós temos 4 pronomes para o equivalente do português nós. Vejamos agora os pronomes para a variação dual. Kaua para nós na primeira pessoa inclusiva, maua para nós na primeira pessoa exclusiva. Sempre lembre, aqui são 2 pessoas e o mesmo pronome, não uma. Utilizaremos aqui o pequeno Geoffrey como exemplo para ajudar a entender. A diferença destes 2 é a inclusão dos falantes no grupo. Ambos são traduzidos para nós no português, mas se lembre que são 2 pessoas. Se eu usar Kaua, eu e Geoffrey aqui nos incluímos. Eu e Geoffrey formamos um grupo. Se eu usar Maua, o pequeno Geoffrey aqui não está incluído e eu estaria a me referir a outra pessoa.
Vou dar um exemplo com frase para que fique mais claro. Ele kawa ike kula. Vamos, eu e tu, à escola. Não vou entrar em detalhes sobre as partículas e artigos. Falarei deles mais para frente. Vamos focar no pronome. E é uma partícula que é utilizada para a forma imperativa, ou seja, indicar comando. Ele é o verbo ir. Kawa é o pronome dual da primeira pessoa inclusiva, ou seja, eu e você que me escuta, vamos juntos. I é uma preposição comparada ao para e ao a. Que é um pronome definido e kula significa escola. Agora vamos ver como é que fica com o pronome mawa. Ele mawa ike kula. Vamos, eu e tu, menos Geoffrey, à escola. Perceba que aqui o Geoffrey é quem escuta a conversa. Eu estou excluindo o Geoffrey e eu e mais outra pessoa, no caso você que me escuta, vamos à escola, menos o Geoffrey. Isso aqui é insano de se pensar, porque em português nós não temos nada parecido com isso aqui, e é muito difícil compreender. Foi para mim durante os meus estudos. Com isso fora do caminho, vamos continuar a tabela de pronomes. Olua para vós na segunda pessoa, laua para eles ou elas. Agora vamos para o plural. Kakou para nós na primeira pessoa inclusiva, makou para nós na primeira pessoa exclusiva, oukou para vós na segunda pessoa, lakou para a terceira pessoa. A ideia de inclusividade e exclusividade é a mesma para o plural. Basta aplicar as mesmas regras e vai dar tudo certo. Artigos e partículas. Agora finalmente vamos nos aventurar em algumas frases. Por meio delas, irei explicar o uso de alguns artigos e partículas que são partes fundamentais do idioma. Vambora! Antes de falar sobre os artigos, tenho de dizer que não há uma distinção estrita entre substantivos e verbos. Qualquer palavra que pode ser usada como um verbo em havaiano pode ser usada como substantivo. Isso não se aplica a toda palavra, claro, mas é uma regra que deve ser levada em consideração. Outra informação importante é o plural de substantivos. Apenas um pequeno número de palavras muda de forma no plural. Exemplo. Vimos que anteriormente kanaka, que significa pessoa, quando utilizado kahako, se torna kanaka, que significa pessoas. Alguns outros exemplos que seguem este padrão. Kupuna, kupuna. Wahine, wahine. Kaikamahine, kaikamahine. Posto que, vamos falar dos artigos que indicam singular e plural agora. Os artigos definidos variam de acordo com a terminação da palavra. Nós temos ka, que e na. Uma regra geral de que o artigo que é utilizado para o singular para palavras que começam com k, a, e ou o. O artigo que é utilizado para o resto das outras palavras. E na é utilizado para o plural. Vamos ver alguns exemplos com frases. Aya ke keiki ma o. A criança está por ali. Utilizamos que aqui porque a palavra começa com k. Aya é uma partícula que indica o local. Keiki significa criança. E ma-o funciona como adjunto adverbial. Só um aviso, gente, partículas não são verbos, por isso o está aqui não é equivalente ao aya. Partículas exercem funções diferentes de verbos. Neste caso, não temos um equivalente para o verbo. Vários idiomas funcionam desta forma. Agora vamos utilizar uma palavra que começa com W para ver a diferença. Aya kawahine ma-o. A mulher está por ali. Eu esqueci de mencionar, mas quando a palavra começa com W, não pronunciamos como V. Enfim, veja que aqui utilizamos o K, porque a palavra não começa com K, A, E ou O, da regra anterior. Vamos agora falar do artigo definido que indica plural. Vamos utilizar o exemplo anterior. Ayana wa hine mao. As mulheres estão por ali. Mesma ideia de anteriormente. Aya é uma partícula que indica local, na wa hine é as mulheres, e mao é por ali. O artigo deve concordar com o substantivo, claro. Se o substantivo está no plural, o artigo também deve estar e vice-versa. Você não fala a mulheres ou as mulheres. Se bem que há pessoas que falam desse jeito. Enfim, sigamos em frente. Agora vamos falar de partículas. Ou é classificada como uma partícula de tópico. Lembrou-me bastante da partícula wa que aparece no japonês. No caso do havaiano, nós a utilizamos para quando quisermos falar sobre uma pessoa e um lugar. Apenas nessas ocasiões é utilizado, tá? Se utilizarmos o pronome da terceira pessoa, o ia, nós falamos apenas o ia. Não precisamos fazer uma repetição da partícula o ia, isso ficaria errado. Vamos para alguns exemplos. Aya o keola minha au. Keola está comigo. Au é uma variação de au. É utilizado quando o pronome vira um objeto, parecido como o eu vira mim em português. Aya nós sabemos o que significa, é uma partícula de local. O é a preposição para dizer que estamos a falar sobre alguém. Keola é o nome da cidadã, claro. Me é uma outra preposição, é equivalente ao nosso com. E au é eu. Ou seja, literalmente é um com eu, que é comigo. Perceba como é fácil falar os pronomes comigo e contigo, etc. Basta colocar a preposição me antes dos pronomes. Deixa eu mostrar como isso funciona em outro exemplo. Aya o keola me kawa. Keola está conosco. No caso, duas pessoas porque estamos a utilizar kawa.
Vou me adiantar e falar do porquê de termos de usar a partícula de local aya. Sem ela, fica errado porque o foco da oração é sobre localização. Quando isso ocorrer, é obrigatório utilizar ela. Dito isso, vamos em frente. Aqui nada mudou, só troquei o pronome eu para nós dois, kawa, pessoa inclusiva no caso. Em português é um pouco difícil de identificarmos isso porque nós temos um pronome específico para esta ocasião. Em espanhol, por exemplo, nós separamos isso. Conosco é literalmente com nós. Em espanhol não é esta fusão, né? Falamos apenas com nosotros, por exemplo. O mesmo se aplica aqui. Me kawa segue a mesma ideia. O indica sujeito, que no caso é keola, e, novamente, não temos um equivalente para o verbo estar no português e em havaiano. As partículas servem para indicar modo, aspecto e outras relações semânticas e sintáticas. Enquanto que em outros idiomas isso é mais determinado por um verbo, como está no português neste caso. Vamos trocar o local e o verbo. Não será mais sobre keola ou o local em si, por isso temos de trocar a preposição. Vamos ver como é que fica. Ehelekau aí waikiki me keola. Nós, duas pessoas, vamos a waikiki com keola. Ehelekau você deve ter visto eu falar no começo do vídeo. E é a partícula imperativa, hele é o verbo ir, como já vimos. Kawa é o nós para duas pessoas, inclusivo no caso. E é a preposição que indica a direção. Waikiki é uma localidade muito famosa do Havaí. Me, como vimos, é a preposição que indica com alguém, no caso, keola. Se formos analisar sintaticamente, i waikiki é o objeto indireto e me keola é o adjunto adverbial. Como podemos ver, uma das principais diferenças entre português e havaiano é a ordem e as partículas. O português é SVO, sujeito, verbo, objeto, enquanto o havaiano é VSO, verbo, sujeito, objeto. Acredito que pegamos uma base boa de partículas, artigos e preposições havaiano. Podemos partir para diálogos agora. Diálogos. Acho que para finalizar podemos dar uma olhada em diálogos e frases famosas que você já deve ter escutado alguma vez em havaiano. Acho que podemos começar com aloha, significa oi e tchau ao mesmo tempo. Esta palavra em específico é muito especial porque ela não é apenas uma simples saudação ou despedida, mas sim a representação do espírito do povo havaiano. Lembre-se que todo substantivo é um verbo e vice-versa em havaiano. Aloha significa amor, como em aloha ao ia oe, eu te amo. Aloha significa amar neste caso, é um verbo. O AU é a mesma coisa que AU, como vimos anteriormente. Alguns falam e escrevem de forma diferente, mas o significado é o mesmo. Significa eu, no caso, é o sujeito da oração. E a é a preposição que é utilizada antes do pronome e nomes próprios. Indica a ação em direção a alguém. Isto é, um objeto recipiente da ação como um objeto direto, né? E o é quem recebe a ação. No caso, em português usamos o pronome oblíquo átron, T, como substituto de tu, já que tu não pode ser objeto, apenas sujeito. Apenas notem que há uma diferença quanto à transitividade do verbo. Enquanto em português o verbo amar é transitivo direto, em havaiano, aloha é um transitivo indireto neste caso. Agora vamos para algo mais prático. Se você nunca assistiu Lilo & Stitch, vá assistir imediatamente depois deste vídeo, porque é um filme maravilhoso. Eu iria traduzir uma parte do filme que aparece em havaiano para vocês. Eu sempre tive curiosidade de saber o que este personagem específico falava, mas você não encontra nada relacionado a ele. Espero que eu não tenha problemas relacionados a copyright. Se você sentir que uma parte desse vídeo está faltando, foi por conta de copyright. Enfim, vambora. Ok, vamos analisar o que ele disse agora. Ele disse, Kaikawahine mai o e kahula. Algo interessante que eu gostaria de pontuar desta primeira oração é a pronúncia desta primeira sílaba. Não é um K, mas é um K. Isso é muito comum em havaiano. Algumas sílabas elas sofrem de vowel reduction. Vowel reduction nada mais é quando a vogal tem o seu som reduzido e se torna praticamente um outro fonema. Em português nós temos isso. Não falamos casar, nós falamos casa. Perceba que a última sílaba sofre de vowel reduction, ela meio que desaparece no final. Agora vamos analisar a oração. Se fôssemos traduzir para o português, teríamos algo como garotas venham para a dança ou garotas venham dançar. As coisas podem ficar um pouquinho mais complicadas de se analisar, já que não temos uma diferença muito clara entre verbos e substantivos em havaiano. Eu iria ficar com a primeira versão em português para analisarmos. Kaikawahine nós já vimos o que significa, garotas. Mai o significa daí, neste caso, de onde as garotas estavam. E nós sabemos que é uma preposição que indica o destino. Ka é o artigo definido que vimos anteriormente e hula é dança em havaiano. Por isso que quando falamos dança hula, nós estamos sendo redundantes. É como falar dança. Literalmente, a oração seria algo como garotas, daí a dança. Como sempre falo, o contexto é tudo em idiomas. Fica implícito a utilização do verbo hele, que também já vimos, que significa ir. Para finalizar, não poderia deixar de falar de uma das palavras mais famosas em havaiano. Ohana.
Ohana não significa apenas família na ideia tradicional como todos pensam. Ohana é um termo muito mais amplo. Assim como família não é apenas aquela ideia tradicional de um pai, uma mãe, um filho ou uma filha, Ohana pode ser aplicado a pessoas que não são membros de uma família. Aquele amigo que tá sempre lá e parece mais o irmão, ele é Ohana. É um termo que abrange comunidades, sociedades locais, se fôssemos resumir. E o mais importante, para o povo havaiano, família não se abandona. Vamos ver uma oração utilizando a palavra Ohana. Oahu meko u Ohana enoho anama oahu. Eu vivo com minha família em Oahu. O é partícula de tópico. Iau significa eu, no caso, o sujeito desta oração. Me é a preposição com. Ko-u é o pronome possessivo minha. Ohana significa família. O e, neste caso, não é uma partícula de comando, como vimos anteriormente, mas sim uma partícula utilizada para indicar o presente do indicativo. Noho é um substantivo, ou verbo, neste caso, viver ou residir. Ana é uma partícula que é utilizada em conjunto com a partícula e para indicar que uma ação é contínua. Ou seja, eu ainda vivo, neste exato momento, com minha família em Oahu. Ma é a preposição que indica um lugar e Oahu é uma localidade do Havaí. Encerro. Acho que podemos nos aventurar um pouco na língua havaiana com este vídeo. Se você gostou, por favor, não se esqueça de se inscrever e dar o seu like aqui no vídeo. É um trabalho considerável fazer eles. Caso tenha alguma sugestão, por favor, não esqueça de deixá-lo no campo de comentários logo abaixo. Eu sou novo no YouTube e ainda estou me adaptando com a plataforma. Posto que, muito obrigado a você que assistiu. Mahalo no Eloa no Kanana Ana.